Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos aqui hoje com a Fabiana Tosi. Fabiana é fisioterapeuta geriátrica, gerontológica, pesquisadora do grupo de envelhecimentos do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E a ideia com você aqui, Fabiana, é discutir um pouco a respeito da queda em idosos. Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, doutor João, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo tema, né? Trata-se aí de um problema de saúde pública, né? As quedas, e fico à disposição, então, para colaborar nessa Ótimo. discussão. Bom, primeiramente, as pessoas entendem quedas como aquela pessoa que está andando, de repente vai para o chão, alguém precisa ajudar a levantar e tudo isso. O que que é? Agora, tem outras situações que eventualmente pô, tropeçou e se apoiou em alguma outra coisa. Como é que você definiria quedas em idosos? Muito boa. Essa pergunta é ótima, porque ela vai trazer para a gente depois várias possibilidades de discussão, de esclarecimento e de diagnóstico de queda, né? Então, eu gosto muito de uma definição que é baseada na Organização Mundial de Saúde, que é usada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela diz assim, acho que a gente pode pensar nessas duas sentenças que compõem a definição. Então, ela fala que queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior ao qual ele está. E segundo, ele fala assim, onde o sujeito, então, a pessoa não teve condições próprias recursos do seu próprio organismo de evitar esse desequilíbrio. Então, quando ele diz que queda é um desequilíbrio que vai levar o indivíduo a um nível inferior, não necessariamente essa pessoa tem que ir ao chão para a gente considerar queda. O que, como você disse, é o que muitas vezes as pessoas consideram. Elas consideram que queda é cair no chão. Só que existem situações, por exemplo, do indivíduo se levantar de uma cadeira e ao levantar, ele desequilibra e cai de volta na cadeira. Isso é uma queda. Ou a pessoa está se deslocando num corredor e por algum motivo, enfim, ela desequilibra e ela esbarra, ela se ancora num móvel, ela se ancora na parede, né? Então, isso é queda. Por quê? Porque esse indivíduo, ele se deslocou para um nível mais baixo, então, conforme a definição, né? Ele estava em pé e ele caiu, não foi ao chão, mas ele apoiou em móveis ou em parede, e ele não fez isso se protegendo do desequilíbrio através das suas reações de ajuste corporal, né? Ele precisou se ancorar, ele precisou esbarrar em alguma coisa. Então, essas situações, esses exemplos, eles são considerados queda. Ocorre que as pessoas, muitas vezes, óbvio, né, não sabem que isso é uma queda. Então, quando a gente faz uma avaliação geriátrica, é, essa pergunta, ela sempre vai fazer parte desse nosso inquérito, né? Então, se a pessoa caiu, por exemplo, no último ano, ela vai falar, não caí. Porque no registro que ela faz, queda é aquilo que leva ela ao chão e que muitas vezes acaba tendo consequências graves, né? E quando essas situações, que às vezes são até mais presentes na vida dela, de levantar, desequilibrar, levantar, se escorar, ela não identifica isso como queda. Então, por isso que é importante que o profissional de saúde entenda o conceito de queda, para que ele possa ajudar a pessoa a lembrar de situações como essa, e aí assim, fazer o diagnóstico se realmente houve ou não uma queda. Senão a gente fica só com a informação daquela queda que na cabeça das pessoas é, de fato, o que é grave, né? Que é cair ao chão, enfim, e aí escoriações, fraturas que podem ocorrer e tudo mais. Então, a gente não pode perder as informações preciosas que podem vir a partir do momento em que eu vou ajudando ela a entender o que pode ser, o que é considerado queda. Né? Ótimo. E o que que é o idoso caidor? O idoso caidor é aquele que
é recorrente nas quedas, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que teve uma queda, ela passa a ter mais chance de ter a segunda queda. E quanto maior o número de quedas, isso pode ser um preditor de mortalidade também, né? O número de quedas pode estar relacionado a, a um fator de risco para a morte prematura. Então, é muito importante que a gente identifique esses casos. Tá, existe algum número que você falará, Nora, a partir disso o idoso é considerado um caidor frequente? Olha, se você teve uma queda, você passa a ter 2 vezes mais chances de ter quedas. Então, assim, a partir, né, de 2, 3 quedas, a gente, num intervalo de um ano, a gente já vê como um idoso que realmente vai acumulando riscos para uma nova queda. Ótimo. Bom, nesses quadros de idosos caidores, né, é muito importante ter uma avaliação médica, geralmente conduzida pelo geriatra, né? E por que pelo geriatra? Pelo geriatra? Porque existem causas diferentes, né, para isso. Muitas vezes as pessoas pensam em queda como uma fraqueza, né? Mas a gente sabe que tem muitos outros fatores que contribuem para quedas. Então vamos pegar alguns exemplos. Problemas no que a gente chama de sistema vestibular, que é o sistema no ouvido interno que controla o equilíbrio, aumenta o risco de quedas. Problemas de visão também podem levar a um aumento no risco de quedas. Então, ter essa avaliação de causas para isso é importante, né? O que você espera de um médico que encaminha para você um paciente com essa história de ser um caidor frequente, quer que você faça um trabalho para tentar reduzir essas quedas? Certo. Bom, a identificação de fatores de risco é sempre muito importante. Isso vai ser feito pelo médico geriatra, isso vai ser feito pelo fisioterapeuta. Então o profissional envolvido nessa rede de cuidados ao idoso, ele vai levantar os fatores de risco, né? Então, como você disse, problemas outros que não apenas relacionados à questão física, força e tudo mais, podem contribuir com a queda. É, então, identificar para a partir daí a gente poder fazer as intervenções. Então, a gente tem vários grupos de fatores de risco, né? Então, a gente pode agora destacar 2 para falar das intervenções fisioterapêuticas. Um desses grupos são os fatores intrínsecos, né? Então, relacionados de fato à capacidade física, cognitiva, né? O equilíbrio e tudo mais. Então, para que a gente possa intervir nesses fatores de risco, né? A gente vai atuar com o exercício terapêutico. E os exercícios voltados para melhora, para prevenção de quedas, eles são chamados de exercícios multimodais, porque a gente precisa dar conta de atender a diferentes capacidades físicas. Então, eu preciso intervir na força, né? Então, essa fraqueza muscular, ela precisa ser atacada por meio de exercícios de resistidos, exercícios, portanto, que vão impor uma carga, um desafio ao músculo. Eu preciso de exercícios específicos para equilíbrio, então são desafios, né, para sustentação, para esses limites de estabilidade corporal, e exercícios que envolvem a marcha, né, que envolvem então também o equilíbrio dinâmico. O que se recomenda é que esses exercícios sejam realizados de 2 a 3 vezes por semana. Fora esse grupo, né, de intervenções específicas do fisioterapeuta, a gente também precisa gerenciar os fatores de risco extrínsecos, aqueles relacionados ao ambiente, né? Então, a identificação de tudo aquilo que no ambiente domiciliar, no ambiente onde essa pessoa transita, pode representar um risco. E aí, então, a gente fala, né, dos acessos, do ambiente, e aí, né, o que todo mundo traz sempre, os tapetes, né, os móveis que não são adaptados, a falta de apoio, um banheiro que seja adaptado é fundamental. Então, eu preciso ter barra. Se eu quero promover um banho o máximo possível independente, essa pessoa precisa ter um apoio, uma barra dentro
desse banheiro, né? Dentro do espaço onde há o chuveiro, eu preciso restringir o uso de tapetes, né? Principalmente aqueles que são muito onduladinhos, né? Muito cheios, às vezes, de tricô, coisas que não dão, né? Que não se assentam bem ao chão. Então, preciso observar todos esses fatores de risco ambientais. E aí a gente faz as intervenções, as propostas de mudança, né? Ótimo. Ah, em relação, vamos dizer, a outras intervenções, vamos dizer, não músculo-esquelética, ou até, vamos dizer, parte de equilíbrio, exercícios para equilíbrio são indicados para essas pessoas e como que isso é feito? Ah, são fundamentais, né? Fundamentais. Então, o que a gente chama de exercício de equilíbrio? Aquilo que vai desafiar o controle postural. Então, existem várias estratégias, né? Normalmente são são exercícios muito interessantes. Eu noto nos meus pacientes um interesse muito até lúdico, né? Porque esses exercícios podem envolver outros instrumentos, eu posso ter bola, eu posso ter colchonete, eu posso ter diferentes tipos de solo, né? De propor que ele caminhe em solos diferentes, né? Então, são exercícios que se diferenciam daquilo que está no imaginário das pessoas, né? Muitas vezes, que são os exercícios mais de força, exercícios mais específicos, né? Então, os exercícios de equilíbrio que estimulam a propriocepção, né? Que estimulam o sistema vestibular, o sistema visual, né? O sensório motor. Então, eles devem fazer parte de toda a intervenção que se volte para a prevenção de queda, e são muito interessantes, as pessoas costumam gostar, e eles precisam ser desafiadores, né? Então, eu não posso oferecer, claro que eu não tenho que tomar muito cuidado para frustrar, muitas vezes se eu chegar direto e pedir para o paciente ficar num apoio unipodal, num pé só, né? Então pode ser um desafio muito grande e ele pode se sentir frustrado se não conseguir, enfim, mas sempre precisa sim, eu sempre preciso desafiar o máximo possível esse indivíduo. Ótimo. Calçados. Calçados. Calçados a gente abre um capítulo, né? É tão comum essa pergunta, né? Fabiana, qual é o calçado ideal? Qual é o melhor calçado? A gente não tem essa resposta. Eu posso dar a característica de um sapato, de um calçado, que seria talvez o mais, o mais aquilo que vai evitar, tá? Uma queda. Então, sapato fechado, acho que a gente pode partir dessa premissa, né? É importante um sapato fechado. Então, todos os sapatos talvez abertos, atrás, eles não sejam favoráveis no sentido de que, às vezes, calçar o pé até o final do sapato exige uma movimentação de dedos, né? Que muitas vezes eles não têm. Então, se eu tenho um chinelo aberto, eles calçam o sapato, 2/3 do sapato, a ponta do sapato, às vezes os dedos não chegam até o fim. Isso é um problema, isso é um grande problema, né? E se esse sapato é fechado, eu obrigo que esse pé esteja totalmente vestido, né, pelo sapato. Então, acho que sapato fechado é a primeira coisa. Eu acho que ele tem que dar conforto, né? Então, às vezes as pessoas falam, sapato então tem que ser rígido, sapatos ortopédicos. Eu acho que tem que ser algo que realmente a pessoa se sinta bem, né? Então, não adianta eu achar que o sapato é bom se a pessoa coloca o sapato e ele aperta o joanete, aperta a unha, machuca atrás, não adianta, não adianta. Eu vejo muitas vezes as famílias, né, forçando, não, mas esse sapato é que devia usar, né? Esse sapato que é ideal. E a pessoa não está bem naquele calçado. Então, fechado, confortável, de preferência não, acho que a sola é importante, né? Então, sapatos cuja sola está gasta, sim, é um problema, né? Então, sapatos normalmente são aqueles que as pessoas gostam de usar, aqueles mais velhos, aqueles que já estão com o formato do pé. Mas aí você observa a sola, ela não tem mais nenhum
antiderrapante, né? Então, todo calçado vai ter alguma listrinha, alguma florzinha, alguma coisa existe na sola daquele sapato, né? Eu costumo dizer que não se investiria, as indústrias não iriam investir em, às vezes, fazer mosaicos, desenhos na sola, se aquilo não tivesse uma razão, né? Então, observar a sola do sapato, tem que ter um mínimo de antiderrapante lá. Acho que essas são as condições mais importantes, sabe? Ótimo. E no caso de mulheres, especialmente, calçados, vamos dizer, sociais, bico fino, salto, tudo isso daí também pode trazer um problema. É, se a pessoa, por exemplo, suporta, eu já não consigo mais usar sapatos de bico fino. O meu pé já não. Eu preciso de sapatos mais abertos. Mas tem mulheres que eu vejo, eu tenho pacientes idosas que sim, elas gostam de usar esse sapato. E tudo bem se elas se sentem confortáveis e se eles atendem aqueles outros critérios, né? Salto, por exemplo, sempre é uma questão. Então, sapatos muito rasteiros, às vezes, eles não são muito bem tolerados. As pessoas precisam de uma altura, né? De uma certa altura. Então, sim, eles podem ter. Eu acho que é tudo uma questão de, assim, da pessoa estar familiarizada com aquele tipo de calçado, né? Então, ela sempre usou aquilo, ela gosta daquilo, está adaptada a esse sapato, ok. Se é um idoso com mais dificuldade, que gosta de usar chinelo, porque só fica em casa, então esse sapato, ele tem que ser pode ser um chinelo, mas tem que ser fechado, tem que ter antiderrapante, né? Então, acho que é adaptado a cada situação. Ótimo. De fato é um problema porque muitos desses idosos têm problema de mobilidade e dificuldade para calçar um sapato fechado, né? O chinelo ele tem ainda consegue ali com o pé e entrando ali e muitas vezes é o Exato. que você falou, entra mais ou menos, não entra tudo, né? Agora, É. um Quando, tênis, quando por exemplo, muitos deles não conseguem fisicamente levar a mão ao pé, né? essa mobilidade, né? Às vezes acha que tênis é uma exigência, né? Não necessariamente é uma exigência, pode ser qualquer outro tipo de sapato, desde que seja fechado, mas de fato, né? O sapato para esses indivíduos normalmente vai exigir a participação de uma pessoa para ajustar, para colocar, enfim, né? Para fazer aquela amarração. Realmente isso vai acontecer. Agora, chinelo, não que não possa, mas tem que, então, garantir que se use da forma adequada, né? Aquele chinelo que se coloca no meio da noite, sabe? Vai levantar para ir ao banheiro, coloca rapidinho, e aí metade do pé tá para fora do chinelo. Né? E essa situação realmente é complicada e de bastante risco. Sem dúvidas. Para finalizar, queria que você me falasse um pouco a respeito do uso de dispositivos para marcha, com foco em prevenção de quedas. Aí a gente inclui bengalas, muletas, andadores. Tá. Bom, dispositivo de apoio também a gente vai prescrever de acordo com cada caso, né? Então, de uma forma geral, existe orientação de consenso para isso. Então, se a pessoa precisa de um dispositivo de apoio, eu vou primeiro observar se ela precisa de uma ou duas mãos sendo apoiadas. Talvez numa primeira observação isso já seja uma informação importante. Se com uma mão só ela vai bem, talvez uma bengala possa cumprir esse papel. Se ela sempre precisa se apoiar, né, com as duas mãos, a gente já começa a pensar no andador. Mas isso é só o primeiro insight que a gente pode ter a partir da observação da pessoa, né? Andador vai dar certamente mais estabilidade. Só que eu também tenho que observar que tipo de andador vai trazer mais benefício, né? É um andador fixo, então aquele que tem 4 pontos fixo, é um andador de rodas, é um andador com 3 pontas, né? Com 3 apoios só, e aí por outro lado, bengala, é uma bengala com ponta única, com uma única ponteira, é a bengala que tem 4 pontos, né? É a bengala que tem que tipo de empunhadura. Então, são vários ajustes que a gente precisa fazer, e isso é muito individual.
Isso realmente vai ser necessário fazer com uma participação da pessoa, né? Opinando sobre aquele instrumento que traz para ela mais estabilidade e, e treinar o indivíduo a usar. Né? O grande problema é quando a gente vê prescrições sendo feitas de forma aleatória, então pega emprestado, alguém da família acha que está na hora de usar um dispositivo de apoio e traz lá uma bengala que foi de alguém, e essa bengala está fora da altura adequada, ninguém ensinou a pessoa a usar, então aí pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, a gente vai fazer bom uso dos dispositivos de apoio, pensando em prevenção de queda, né? Mas, se isso não for feito de forma adequada, eles podem ser um fator de risco para a queda. Então, Ótimo, acaba. muito bom. Fabiana, acho que era um pouco essa a discussão, acho que foi bem válido aqui, entender a importância dessas quedas, até porque quedas em dose é uma das principais causas de morte nessa população, né? Então as pessoas se preocupam muito com câncer, se preocupam muito com coração, mas a queda é tão importante quanto esses outros problemas, como o risco de morte, né? A queda E pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa. A sem queda dúvida. pode realmente determinar desfechos muito, muito prejudiciais que, enfim, podem modificar muito a vida da pessoa. Pode ser que, a partir desse evento, ela deixa de morar na casa dela. Exato. Ela passa a ser vista como alguém dependente. Enfim, é uma modificação social, muitas vezes, muito impactante, né, a queda. E acho que uma coisa relevante a ser falada também é que aqueles que passaram de 60 a 65 anos, os estudos apontam que eles não têm risco zero de queda. Eles já partem com risco que pode ser baixo, mas já existe o risco de queda, né? Por quê? Porque 30% da população acima dessa idade tem uma queda pelo menos uma vez ao ano. Então, quando a gente fala que isso é um problema de saúde pública, é de fato algo a ser cuidado, não é banal todas essas orientações que a gente vê em campanhas, né? Isso é feito exatamente para dar condições de educação à população, para que eles possam fazer as suas mudanças de comportamento e também de ambiente, chamar de fato a atenção da população de uma forma geral para esse grande problema. É, um, é uma síndrome geriátrica, é um problema muito sério dentro do processo de envelhecimento. Ótimo, acho que ficou bem claro. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero contar com você em outros momentos aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho.